capítulo 18, versículo 36 e 37. Vou pedir para você, por gentileza, deixar a Bíblia aberta. Nós iremos louvar ao Senhor com uma canção e depois nós iremos ler esse texto. É aquela canção assim: seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim, e seu passar pelo vale acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, Senhor. Seguro? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim, e seu passar pelo vale acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, e seu passar pelo vale acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, Senhor. Você pode aplaudir a Ele nessa noite. Obrigado, meu Deus. Aleluia. Nós louvamos ao Senhor nessa noite, irmãos, porque nos braços do Senhor há descanso, nos braços do Senhor há abrigo, há seguro, né? Está seguro nos braços do Pai. Às vezes, irmãos, as realidades que nós enfrentamos
nos dá insegurança, nos dá realmente fragilidade, nos dá às vezes sem luz no túnel, no final do túnel, mas a presença do Senhor está sobre nós e diz: a luz no final do túnel, a segurança, repouso, a alegria do Espírito, mesmo diante das dificuldades. Amém? Glória a Deus. Eu vou pedir para você me ajudar nessa noite a pregar a palavra aqui, em nome de Jesus. Você pode falar para o seu irmão assim: o clamor de Elias. Aleluia. Clamor de Elias. Nós iremos falar essa temática hoje, irmãos. O nosso tema, da campanha é Jeremias 33:3, que nós lemos, no começo deste culto, e nós iremos trabalhar a temática hoje do clamor de Elias. Por quê? A palavra central é o clamor, e eu disse semana passada que clamar é pedir socorro, é realmente gritar em voz alta, porque você está precisando urgentemente de ajuda, urgentemente de escape, urgentemente da intervenção de alguém ou do próprio Deus. E nós queremos aqui hoje trazer o exemplo do profeta Elias, este grande homem de Deus, que no capítulo 18, versículo 36 e 37, que nós vamos ler agora, ele realmente é um instrumento do Senhor para gerar algo poderoso dentro do povo de Israel. Vamos ler a palavra, versículo 36 e 37. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no vale. Aleluia! Glória a Deus! Que bênção! Irmãos, nós estamos aqui vendo uma das passagens que é muito trabalhada na igreja, e principalmente nas classes de educação infantil, na escola dominical para criança. Mas o Senhor tem nos dado uma revelação poderosa acerca desta passagem, porque são os caminhos que o Senhor nos mostra através da história de Elias para a resposta de um clamor. Não basta somente ser um grito de socorro, não basta somente ser um pedido desesperado de ajuda. Há um caminho para que exista resposta em meio ao clamor. Você pode falar para o seu irmão: há um caminho a ser feito para se ter resposta em meio ao clamor. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque se for simplesmente clamar, se for simplesmente espernear, se for simplesmente pedir, é criança rebelde, é criança fazendo pirraça, que eu quero, e na geração que eu nasci, tomava sova. Na geração atual, dá o celular, ou dá logo o que a criança quer, para ela parar de encher a paciência. Não é assim, irmãos? Então o Senhor está nos ensinando através do profeta Elias como que é o clamor que Deus ouve e responde. Vamos fazer um panorama histórico aqui de Israel. Eu tenho Israel que estava entristecendo o Senhor, porque Israel decidiu adorar a Deus e também adorar a outros deuses. Eu vejo Israel enfraquecido, porque o seu rei, o rei Acabe, ele casa com Jezabel, que tipifica literalmente a figura de Satanás, E ele começa a adorar a dois deuses, além dos demais, os dois deuses que se tornam principais de Israel. O Deus Baal, que é muito bem falado. O Deus Baal era considerado o Deus da colheita, o Deus da chuva,
Alguns israelitas acreditavam que quando tinha uma forte chuva, como aconteceu hoje, em meio a muitos raios, relâmpagos e trovões, né, se podia ouvir a voz de Baal no fundo dos trovões. Israel, que outrora vira os milagres do Senhor, vira, né, o poder de Deus se manifestar, a nuvem do deserto que protegia durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, o Deus que libertou da escravidão da Babilônia, o Deus que libertou da escravidão egípcia, o Deus que fez o mar se abrir, o Deus que promoveu alimento no meio do deserto, água boa para beber, e mesmo assim as gerações posteriores, as gerações futuras, elas deixaram de servir ao Senhor e passaram a servir a Baal, ou serviam a Baal e queriam continuar sacrificando a Deus. Olha que coisa triste, irmãos. Não bastando isso, Baal também tinha sua mulher, porque Azera ou Azerá era considerada pela tradição histórica esposa de Baal, e ela era uma divindade que se caracterizava como a deusa da fertilidade. Então, irmãos, no meio de Israel, eles estavam adorando a Deus, adorando a Baal, adorando a Azera, e isso era autenticado, isto era autorizado pela maior autoridade de poder que existia, poder político no meio de Israel, que era o rei. O rei Acabe manda levantar altares a Baal, porque ele é o quê? Ele é influenciado pela sua esposa, que era uma sacerdotisa de Baal e de Azera. E se você for ver, irmãos, o reinado de Acabe é um dos reinados mais terríveis da história de Israel, regado de pecado, regado de idolatria, regado de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Mas no meio dessa geração que desagrada a Deus, no meio dessa geração que está vivendo contrariamente à palavra, Deus vai levantar os seus profetas para mudar o quadro da situação. O que eu quero dizer com isso? Se nós estamos vivendo algo semelhante nos dias de hoje, estamos, irmãos, nós estamos vivendo pessoas que acham que pode adorar a Deus e frequentar o centro de Umbanda, acham que pode vir no culto e depois sentar na mesa branca lá do Allan Kardec, acha que pode o ano inteiro estar no culto adorando, chegar no carnaval, deixar Jesus e estar furiando por aí. Mas o Senhor vai entrar na história, como entrou na história de Israel. Não tem como servir a dois senhores, ou agrada um e aborrece o outro, ou aborrece o outro e agrada um. O próprio Jesus vai testificar disso. E no início do capítulo 18, Elias vai se posicionar diante de Acabe e manda o rei. Olha que coisa linda, irmãos. Elias manda o rei reunir todo Israel, porque ele queria falar como que Elias tem uma autoridade a ponto de mandar na maior autoridade que existia em Israel. Eu vou liberar essa palavra sobre a sua vida, porque Elias era profeta, e a palavra diz que profeta é aquele que fala o que Deus está mandando, é a boca de Deus, é o falar de Deus, é a manifestação de Deus na terra. Eu quero dizer que Deus está levantando você nesses dias para ser esse profeta, ser essa boca de Deus no meio de uma geração que acha que pode servir ao Senhor de qualquer maneira. Que Deus levante os Elias dessa geração, para que possamos instruir pela palavra e dizer que não há Baal, não há Azera, não há nenhum instrumento, nenhuma madeira, nenhum pedaço de pedra que possa se comparar ao poder de Deus manifestado sobre nossas vidas. Você pode levantar suas mãos aí, você pode glorificar o nome do Senhor. Você pode até, irmão, estar pensando que está sozinho, como o próprio Elias pensou, mas Deus está dizendo para você e para mim nesta noite: não esmoreça, não volte atrás, não recue, continue fazendo, falando e continue prosseguindo o caminho que eu estou colocando dentro de você, porque eu estou te levantando como profeta nesta geração para fazer a diferença.
abrir um parênteses aqui. Israel vai obedecer e vai se reunir no Monte Carmelo com todos os 850 profetas, 450 de Baal, 400 de Azera, para ouvir o que Elias estava fazendo e todo o povo de Israel ao redor. Sabe por quê? Porque Elias já tinha mandado um decreto de Deus: pode fazer o que quiser, porque não vai chover na terra até que o Senhor mande. Por que não vai chover? Porque a entidade maior a Deus e quem? Da colheita. Tem colheita com água? Sem água que não tem colheita. Só tem colheita, só tem fruto, só tem plantação se tiver água. O que Deus faz? Deus fecha a torneira do céu para dizer: se tu está achando que Baal é o Deus da colheita, é o Deus da chuva, a vozinha dele está no trovão, eu vou mostrar para vocês quem é Deus aqui. O interessante também, eu vou abrir um parênteses aqui, quando os sacerdotes de Israel, voltando do exílio babilônio, entendem que tem que se escrever a palavra do Senhor para se desconstruir a idolatria feita na Babilônia, eles vão construir o Pentateuco e vão atribuir a Moisés. Não é Moisés que fez o Pentateuco, são os sacerdotes judeus. Por quê? Porque a escrita babilônica era forte, a cultura babilônica era forte, e o período de escravidão fez com que eles pudessem misturar a adoração. Tinha idolatria também. Então eles escrevem por quê? Para que quem está vivo possa aprender quem é o Deus de Israel e a geração futura possa continuar entendendo quem é o Deus de Israel. Por isso que lá em Gênesis capítulo 1 está escrito, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, e ele fez o que? Os luminares, o menor para governar de noite e o maior para governar de dia. Sabe por que ele faz isso? Porque o maior Deus da Babilônia é o Deus Sol e o Deus Lua. Aí vem o povo de Deus, revestido da revelação do Espírito, diz assim: se você, Babilônia, está achando que o teu Deus mais poderoso é o Sol e a Lua, eu quero dizer que o meu Deus criou os teus deuses. Se você está achando, Israel, que Baal é um Deus poderoso, vai dar colheita, vai dar chuva, vai dar relâmpago, vai dar trovão, eu quero dizer que o meu Deus está dizendo que vai cessar. E quando ele fala, acontece. Um mês se passou, 2, 3 anos e meio no total, e era sacrifício, e era se batendo, e era incenso, e nada. Baal, seus profetas já estavam caindo em descrédito, e o Monte Carmelo é o checkmate para que possamos entender que o Senhor é Deus. Eu quero liberar sobre ti essa segunda palavra: não desista, não esmoreça de fazer o que Deus está te mandando fazer, porque vai chegar a hora que Deus virá com o checkmate dele. Vai ter hora, irmãos, que você vai perceber que não vai ter para onde correr, não vai ter como brincar, não vai ter como estar em cima do muro, porque ele vem com justiça, ele vem com autoridade, e ele vai destronar tudo aquilo que se coloca como autoridade, tudo aquilo que se coloca achando-se que é poder, achando que ser Deus. Quando Jeová Jireh, o Deus da providência, se manifestar, quando ele voltar em glória, com coroa na cabeça, com seus pés como latão reluzente, na coxa escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aí a humanidade verá a manifestação do Deus que é poder. E cairão por terra todos aqueles que se opuseram à palavra e aos decretos recebidos. E Elias chama todo o povo e faz um desafio. Ele faz um desafio. Ele manda os 850 profetas se preparar. Prepara para oferecer sacrifício para os seus deuses. E clama a ele, o primeiro que responder com fogo. Esse é o Deus de Israel. Primeira coisa que eu quero dizer, irmãos, que o clamor de Elias vai trazer para nós
fogo queima e dissipa qualquer tipo de coisa contrária ao que Deus aceita e recebe. Ele queima, ele purifica, ele transforma. Deus não recebe qualquer tipo de adoração. E a Bíblia fala que eles ficaram da manhã até o entardecer, clamando, sacrificando, gritando, oferecendo incenso. Alguns entraram num tipo de transe que se esbofeteavam, se chicoteavam até sangrar. E enquanto isso, Elias vai zombar, está dormindo teu Deus, está tirando a soneca, está tirando férias. Quem não responde, ele não ouve. E aí, esgotado, Acabe, já dilacerado, com raiva, ele assume a posição. E eu quero descrever rapidamente as coisas que Elias vai fazer até clamar, que foi o texto que nós lemos, que esse é o caminho. Agora eu vou começar a pregar, irmãos. Esse é o caminho para Deus trazer resposta. A primeira coisa, versículo 30, você pode acompanhar, 1 Reis 18:30, que diz a palavra: então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Primeira coisa que Elias fez, está aí, ele reparou o altar. Primeira coisa que Deus vai fazer para receber o nosso clamor e responder é reparar o altar, irmãos. Tem muita gente que quer começar sem reparar o altar. O que é reparar o altar? É mudar a história, é tirar a síndrome da Gabriela. Ninguém nasceu assim, vai morrer assim, vai viver assim. Deus transforma, não é verdade? Quem bebe não bebe mais, quem fuma não fuma mais, quem é fofoqueiro não é mais. Tem que ser de libertação, tem que ser liberto para poder se posicionar e Deus responder com fogo. A primeira atitude é reparar o altar. Ele poderia ter pegado o altar que estava montado para Baal desde a manhã, mas ele entendeu, e nós precisamos entender isso, que aquilo que é oferecido para o capeta, para o diabo, não pode ser manifestação daquilo que é para ser oferecido a Deus. O altar que era para o Senhor estava em pedaços, e ele repara o altar. O que repara o altar? Ele tira a sujeira, ele tira as cinzas, ele tira a madeira que foi, ela queimou, mas não queimou totalmente, tem pedaços, às vezes não pega fogo em tudo. Ele ajuntou as pedras novamente, reparou o altar, deixou em ordem, para depois eu responder com fogo, irmãos. Tem muita gente na caminhada cristã que não recebe o novo de Deus, não tem fogo no altar, não tem mudança de vida, não tem transformação, porque ele quer fazer primeiro, antes de reparar. Aí não tem fogo, é fogo estranho. Não podemos inverter a ordem. O primeiro sinal para que Deus responda ao nosso clamor e o clamor da igreja é reparar o altar, é consertar. Dá trabalho? Dá. É difícil? É. Irmãos, nós não queremos reparar nada. Hoje em dia é tudo descartável. A gente quer jogar fora. Nos países do primeiro mundo é assim. Uma coisa da nossa montou a casa todinha, um lixo que jogar fora. Televisão quebrou um botãozinho e joga fora. Porque a facilidade me tira da ação do reparo. É fácil comprar outro. Traduzindo para a nossa vida, eu vou ficar ali naquela igreja, mas está chato demais. Pega no meu pé. Se for necessário, me bota no banco. Eu vou para aquela igreja ali que pode tudo. É mais fácil mudar do que reparar. É mais fácil você mudar de ambiente e não transformar, não precisa transformar. Mas não adianta, irmãos. Eu posso mudar a geografia, eu posso mudar a cor da igreja, eu posso
posso mudar o estilo, eu posso mudar os bancos, mas se não reparar o altar, eu vou rodar e vou cair nos mesmos problemas. Porque tem que reparar o altar. Eu falei isso com um camarada na outra igreja que eu estava, queria ser pastor. Falei, filho, enquanto você não vier aqui servir, sem nariz em pé, pedir perdão a quem você ofendeu, tu nunca vai ser pastor. Eu não vou te indicar, porque ele fez, meteu o pé. Pastor Adilho foi embora e voltou. Ficou? Não, nem se levantar. Enquanto não reparar o altar, não tem como receber o fogo de Deus. Segunda coisa, ele juntou 12 pedras. 12 pedras, está no texto, versículo 30, tá, irmãos? 12 pedras que simbolizavam o quê? Israel que está apontando para casa. Primeiro repara a vida, depois repara quem? A casa. Israel é a casa, é a minha cidade, é onde começa o nosso ministério. Casa, irmãos, casa. O que é casa aqui? Casa não é parente não, tá? Casa é você e seu marido. Até porque, depois todo mundo casar, vai ficar você e seu marido. Pela Bíblia tem que ficar. Seu filho tem que ser visita, né? Ou seu filho. Tem que ser, irmãos. Temos que deixar crescer, fluir. Ele levantou o altar pela casa, por Israel, para que Deus pudesse olhar para a sua casa, para que Deus pudesse trabalhar na casa, para que Deus pudesse transformar a casa, para que Deus pudesse reparar também a casa. Ele também colocou a casa para ser parte de onde? Do altar. São 12 pedras aonde? Do altar. Estou colocando Israel no fogo. E colocar no fogo, irmãos, é para Deus queimar da maneira que Ele quer. Tem muita coisa que Deus não está fazendo na nossa casa, porque eu estou querendo ser Deus na minha casa. Eu estou querendo fazer aquilo que eu pedi para Deus fazer, e quando Deus está fazendo, eu falo, Senhor, não, Jesus, tem misericórdia, não é nada. Deus está tratando, eu estou pedindo misericórdia, achando que está difícil demais. Deixa Deus fazer. Ele colocou as 12 pedras no altar. O fogo que desceu, lambeu aquelas pedras. Ou seja, irmãos, Deus tem seu jeito de tratar, purificar e transformar a nossa casa. Deixa ser Deus na casa. Muita unção, né? Terceira coisa, ele cavou, algumas Bíblias dizeram um rego, outras um vale. Glória a Deus, amados, que o Espírito Santo tenha falado ao coração de cada um de vocês através da ministração da sua palavra, que você possa nos ajudar a continuar proclamando as boas novas de salvação através do YouTube. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva lá, ative as notificações e compartilhe esse vídeo, que a mão do Senhor nos leve a lugares altos e que possamos juntos proclamar que Jesus Cristo vive e que Ele reina em nossos corações e em nossas vidas. Que Deus te abençoe. Graça e paz. Não tem. Nós somos hoje não no altar de sacrifício para a morte, porque Ele já morreu. Jesus já morreu e entregou seu sangue. Mas não falta sacrifício. Não é sacrifício de morte, mas é sacrifício de adoração, de entrega, serviço. Nós como igreja precisamos entender, não há sacrifício no sentido literal de imolar o cordeiro, porque o cordeiro perfeito veio, que é Cristo. Mas isso não anula o sacrifício do meu altar espiritual. Se não tiver tempo de leitura da palavra, tempo de oração, se não permitir que o Espírito Santo quebre o meu eu e me transforme para que eu testemunhe a presença dele, não tem como. Por quê? Porque antes de servir a igreja, o Senhor me chama para um relacionamento com Ele, altar de adoração e presença. É interessante. E aí o que Ele fez? Ele pediu para que pudesse derramar 12 canos
em cima daquele altar. E a valeta que foi feita em volta segurou a água ainda. Que coisa linda, né? O texto vai dizer o seguinte: são 4 cântaros que foram cheios de água e 3 vezes foram derramados sobre aquele altar. É isso mesmo? Então estava encharcado. Olhando esse panorama, irmãos, não existia possibilidade nenhuma, humanamente falando, daquele altar pegar fogo. Mas é exatamente isso que Deus está sinalizando através do profeta. Quando não há possibilidade alguma aos olhos dos homens, aí o Senhor começa a agir. Você pode falar isso, irmão? Quando não há possibilidade alguma, aí Deus começa a agir. Quem sabe está falando assim: mas Senhor, já reparei o altar, já botei as 12 pedras, eu já imolei o cordeiro, já tem água, já obedeci tudinho que o Senhor está fazendo, mas o que não está acontecendo? Você tem que começar a entender o processo de Deus na sua vida, nessa história. Fala para o seu irmão assim: o processo sabe qual é? Esperar Deus agir. Aleluia. E aí, querido, vamos avançar que ela passa, né? E aí, sabe o que acontece? O que nós lemos na mensagem, a oração de Elias. Aproximadamente, irmãos, Elias, ele vai falar 35 palavras. A oração que nós lemos são 35 palavras que Elias vai proferir. E algo interessante que ele fala aqui, que ele pede para que Deus manifeste a sua glória, a sua presença e seu poder, para que Israel possa o quê? Para que Israel possa ver quem é Deus. Olha que coisa linda. Existe um confronto muito forte aqui. Israel precisava testificar de fato quem era Deus de Israel. Aqui era ou vai ou racha, ou fica ou vai, ou pula para a direita ou para a esquerda, ou abandona ou se apega. Subiu a idolatria de Israel como um cheiro podre tão grande das narinas de Deus, que Deus levanta Elias para fazer isso. Ou você se posiciona, ou você vai embora. A Bíblia fala que aquele que conheceu a palavra e não pratica, fora melhor que não conhecesse. Porque se conhecer e não praticar, era melhor amarrar uma corda no pescoço com uma pedra e jogar onde? Nas profundezas da Bíblia. Olha como é que é poderoso, irmãos, o Evangelho de Cristo. E depois de 35 palavras, Deus responde com fogo. O fogo foi tão intenso, foi tão aterrorizador, que consumiu tudo. Irmãos, quem estudou um pouquinho a triste marca da história, o ataque a Hiroshima e Nagasaki, as bombas atômicas, que matou milhares de pessoas. Segundo os cientistas, pessoas foram desintegradas, sumiram do mapa, só ficou só a sombra delas, porque o calor foi tão intenso que derreteu o barro, né? As telhas de barro, que é uma das matérias mais difíceis de você conseguir derreter. Desintegrar a gente é pobre, né? Rapidinho. Tamanho calor, irmãos. Mas a Bíblia fala que esse calor foi intenso aqui, para consumir a pedra, consumir a madeira, consumir o holocausto, sugar a água, evaporou. Era a manifestação do poder de Deus para acabar com o quê? Com a idolatria no meio de Israel. E a Bíblia fala que todo Israel, aterrorizado, declarou verdadeiramente: o Senhor é Deus. Essa declaração simboliza para nós: eu estou tomando uma posição,
eu não vou mais confiar em Baal, eu não vou confiar em Azera. E a outra confirmação, Deus pega e manda Elias prender todos os 850 profetas e executa os 850 profetas. Eles são levados à morte para que os ensinamentos, sacrifícios, atos de adoração de outros deuses pudessem acabar no meio do povo de Israel. E o que acontece depois disso? Elias manda o seu moço subir ao monte e pergunta o que ele vê lá. E o moço vê o quê? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um. Num sinal tão simples, Deus manifesta o sinal para Elias que Elias entende. E eu quero trazer para você essa revelação. Não padronize a forma que Deus vai fazer ou agir. Pode falar isso, irmão? Não padronize a forma que Deus vai falar ou agir. Porque nós temos mania de padronizar. Se Elias não tivesse sensível à voz de Deus, ele só queria ver Deus as coisas grandes. Vai vir mais fogo por aí, vai vir mais coisa que vai consumir, vai vir coisa grande, mas Deus manda através de um sinal simples, uma pequena nuvem, mas ele entende porque estava sensível ao que o Espírito de Deus está falando. E ele fala: avisa ao povo que vai vir chuva sobre a terra. Quando nós estamos sensíveis à voz do Espírito, quando somos altares reparados pelo Senhor, sabemos e entendemos que não é a quantidade de palavras, não é a forma como falamos, se é eloquente, se é simples, se é falando baixo, se é falando alto, mas quem tem intimidade, quem está alinhado no propósito, quem tem intimidade com o Senhor, quem tem ouvidos sensíveis, olhos espirituais abertos, mente de Cristo, vai entender a maneira que o Senhor está falando e vai obedecer como profeta para que o poder de Deus se manifeste. Deus ouviu o clamor de Elias, porque Elias entendeu o coração de Deus e o plano de Deus para Israel. A minha oração nesses dias, o meu clamor nesses dias é: Senhor, que eu possa entender o teu coração, estar alinhado ao teu propósito e fazer o que o Senhor quer que eu faça, aonde o Senhor quer que eu faça e por onde o Senhor quer que eu faça. E assim, irmãos, nós iremos viver, não por viver, não por ser mais um ser humano que foi enviado para a terra, mas iremos viver como Elias, sendo um profeta nessa geração, sendo um instrumento de Deus para transformar, para curar, para libertar, porque nós estamos caminhando na direção do Espírito, para que este povo veja e reconheça que só o Senhor é Deus. E aí o poder de Deus se manifesta, a palavra é revelada, o fogo do céu vem, a nuvem vem sinalizando chuva sobre a terra. Aí aqueles que outrora estavam em cima do muro, aqueles que um dia estavam no centro, outro dia estavam na igreja, outro dia na mente do Kardec, outro dia recebendo um santo altar, vão decidir por Cristo e vão jogar todos os demônios que outrora serviam por terra, porque os olhos estarão abertos, porque foram abertos pelo poder da palavra. Deus está te levantando nessa geração, e Ele tem carinho, amor e alegria de ouvir o nosso clamor, mas se o nosso clamor estiver alinhado no propósito, e qual é o propósito? Para que este povo reconheça que só o Senhor é Deus, e Ele está nos chamando para isso. Eu quero nesta noite te perguntar: Ele pode contar contigo para ser o profeta dessa geração? Ele pode contar contigo para reparar o altar? Ele pode contar contigo para botar lenha nova? Ele pode contar contigo para você juntar as pedras e colocar no altar? O que é isso? Eu vou colocar meu filho no altar, eu vou colocar minha esposa no altar, eu vou
Você pode ficar de pé glorificando o nome do Senhor. Ele vai te responder no altar, irmãos. Olhe, prepare, irmãos. Ele reparou, ele colocou as pedras, colocou a lenha, cavou o buraco, ele cavou a cova para que pudesse comportar a água, colocou água e ele respondeu com fogo. Você pode não estar vendo nada, mas continue exaltando. Você pode não estar sentindo nada, mas continue adorando. Você pode não estar vendo nada pelos olhos naturais, mas permaneça. Nós somos os profetas desta geração. Há poder na palavra, há autoridade na palavra. E eu creio que enquanto estou pregando e falando isso, Deus está tirando venda dos olhos. Assumicanto elequécia. Aqueles que estão no alcance desta voz, Liminicésia, Coma na Lagácia, que ainda estão em cima do muro. Uma hora estão na igreja, outra hora estão vivendo outras práticas. Você não pode servir a dois senhores, ou agrada um e aborrece o outro. É tempo de tomar uma posição e adorar somente aquele que é Senhor no céu e na terra, debaixo da terra, adorado, exaltado, majestoso, Deus bondoso. Você ainda pode levantar as suas mãos, você pode adorar a Ele, você pode falar em outras línguas, você pode pedir o renovo dEle sobre a tua história, porque Ele está neste lugar. Olha na sua e canto, Ele aquece. Isso, adore em nome de Jesus. Eu vejo este lugar repleto da glória do Senhor, irmãos. Eu vejo Deus agindo neste lugar. Ele nos trouxe aqui com um propósito. Tem gente pensando que não tem lenha mais. Tem gente pensando que não tem como reparar mais. Mas Ele traz lenha para você hoje para botar no teu altar. Ele te dá força, Ele te dá autoridade para você não desistir, para você prosseguir em nome de Jesus. Podemos louvar ao Senhor? Eu vejo uma pequena nuvem. Vai chover.
Glória a Deus, amados, que o Espírito Santo tenha falado ao coração de cada um de vocês através da ministração da sua palavra, que você possa nos ajudar a continuar proclamando as boas novas de salvação através do YouTube. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva lá, ative as notificações e compartilhe esse vídeo, que a mão do Senhor nos leve a lugares altos e que possamos juntos proclamar que Jesus Cristo vive e que Ele reina em nossos corações e em nossas vidas. Que Deus te abençoe. Graça e paz.